Olá, bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Sejam bem-vindos de coração. Eu quero começar esse programa desejando para você, para sua casa, para sua família, muita paz, muita alegria, muitas bênçãos, muita vida e muita saúde. E é claro, por falar em saúde, já está no ar o seu programa Vida e Saúde. Programa que tem essa marca registrada e a gente não abre mão dessa marca, hein? A união sempre entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui, fé e medicina caminham sempre juntas. E já se encontra nos estúdios do Vida e Saúde a doutora Sinira Santana Soledad, médica reumatologista, aceitou o nosso convite hoje para falar sobre doenças articulares. E doença no joelho, no quadril, na mão, no braço, no cotovelo, no ombro, articulações. É a sua oportunidade hoje de aprender, de entender, de se prevenir sobre essas doenças articulares, que a doutora Sinira hoje vai trazer essas informações valiosíssimas. E para você participar do programa é muito simples, é muito fácil. Liga para a gente, 19 3871 9620, 19 3871 9620 é o telefone. Quer mandar um e-mail? Fique à vontade. videsaude@rs21.com.br, videsaude@rs21.com.br. E se você preferir também, temos o nosso WhatsApp, 0 operador 19 99675 5600, 99675 5600. Portanto, fique à vontade de fazer a sua pergunta. Aproveita, liga para o seu vizinho, liga para aquela sua vizinha que reclama quando vai levantar, dói o joelho, quando vai levantar da cama, dói também por tudo. É a sua oportunidade de entender, aprender aí e nos prevenirmos dessas doenças articulares. A nossa produção, é claro, preparou uma matéria sobre uma das doenças, aí a gente vai ver bursite, etc. O que significa isso? E aí, claro, para darmos início ao nosso bate-papo com a doutora Sinira sobre essas doenças articulares. Vamos à matéria. Comecei a sentir uma dor no ombro. Muito bem, doutor, já estamos no ar. Começou em janeiro, sempre que a fazer atividade física, foi quando eu comecei a sentir mesmo forte, foi na atividade física. Pedro sofre de bursite. A dor começou em janeiro desse ano, mas não deu muita importância. Com o passar dos meses, aumentou e por isso resolveu procurar um médico. A bursite é mais comum nos ombros, cotovelos e quadril. É uma inflamação da bolsa sinovial que se localiza entre um tendão e a pele ou entre um tendão e o osso. A doença pode ser aguda ou crônica. A tendinite não é diferente. É caracterizada pela dor e inflamação no tendão. É mais comum no cotovelo, punho e joelho. Os esportistas e pessoas que trabalham em profissões que demandam esforço repetitivo estão mais sujeitas a ela. A percepção precoce do problema, como pessoa, vendo que o seu corpo está acusando uma dor, fazer um repouso daquela articulação, evitar aqueles movimentos, fazer aqueles movimentos com o outro braço, ou não ficar forçando, é a melhor forma de tratar. Medicamentos e fisioterapia são formas de tratamento. Dr. Charles explica que quando a dor se torna crônica, o paciente pode se deprimir por conta da mudança na rotina. Nesses casos, um acompanhamento multidisciplinar pode ajudar, como a ajuda de um psicólogo, por exemplo. Quando a gente coloca esse paciente num contexto de tratamento multidisciplinar com um psicólogo, por exemplo, ele consegue reduzir essa ansiedade, essa depressão dentro de um tratamento especializado, deixando a dor numa dimensão real e mais fácil de ser abordada pelo médico. Circular o braço era algo praticamente impossível para Pedro. Hoje, ele faz acompanhamento médico nesta clínica. Sabe que poderia ter procurado um médico antes, assim que começaram os sintomas, mas já está melhor. Mesmo assim, enfatiza que aprendeu a lição. Eu acho muito importante e aconselho a toda a gente que faz desporto, que tem algum problema, e não só desporto. Quando me sentirem a sentir alguma coisa desagradável no corpo que os incomoda, é o momento de parar, ir ao médico e ver o que está a acontecer. Porquê? Porque se eu em janeiro tenho recorrido ao médico, eu tenho certeza que a lesão não estava tão grave. Muito bem feita a matéria, muito bem produzida, bursite aí,
Essas são uma das doenças articulares que a gente vai aprender. Mas agora eu quero convidar você, vamos acolher a doutora, gente. Vamos acolher aqui a doutora Cinília. Seja muito bem-vinda. Que honra receber a doutora, né? Prazer imenso. Seja muito bem-vinda, viu? Muito doutora, obrigada eu sempre digo assim que as pessoas até aumentaram o volume do televisor para não perder nenhuma de suas explicações, viu? Seja muito bem-vinda, doutora. Doutora, a senhora é médica reumatologista. A gente vai comentar o VT. A gente ouve falar, a pessoa tem reumatismo, isso aqui. O que é uma médica reumatologista, doutora Cinília? Muita gente não sabe o que é que o reumatologista faz, né? Boa noite a todos, boa noite. O reumatologista, ele cuida dos ossos, das articulações, dos tecidos moles, dos tendões, das bursas, dos músculos, né? De doenças que a gente chama de doenças degenerativas, que são a artrose, ou doenças depois de trauma, né? Que o paciente fica com aquela dor crônica. Mas o reumatologista também trata de algumas doenças que são as doenças autoimunes. Por exemplo? Lúpus, artrite reumatoide, as vasculites. Então, são doenças crônicas autoimunes que atacam as articulações, atacam os tendões, mas também podem atacar outros sistemas. Ô, doutora, para quem está em casa, vamos recapitular um pouquinho. Quando a gente fala de doença autoimune, doutora, assim, o que a gente tem que entender? Bom, a doença autoimune é quando o seu próprio corpo, né, o seu sistema imunológico, que normalmente o sistema imunológico, ele defende o corpo das agressões, né? Então, você tem uma gripe, tem um resfriado, e o seu sistema imunológico vai lá e tem que, né, acabar com aquela bactéria, com aquele vírus. Essa é a função habitual do sistema imunológico. Só que, em alguns momentos, esse sistema imunológico, ele deixa de atacar um agente externo e ele começa a atacar o seu próprio corpo. Ele não reconhece? Ele não reconhece aquilo como seu, acha que aquilo, alguma coisa está lhe causando um dano, então ele se autodestrói. Então, ele começa a atacar, então, a sua articulação, ou a pele, tem doenças autoimunes de pele, coração, pulmão. Então, a doença autoimune, ela pode se estender a diversos órgãos e sistemas, né? Ô, doutora Cinília, então, doenças articulares, assim, quando a gente fala de doenças articulares, assim, quais são as principais, doutora? Bom, o que a gente vê mais em termos de prevalência na população é a osteoartrite ou a famosa artrose. É a mesma coisa. Osteoartrite e artrose é a mesma doença, que é aquele desgaste articular da cartilagem, né, que todo mundo vai ter algum tipo de desgaste depois de uma certa idade. Então, o senhor vai ter um pouco, eu também vou ter um pouco de artrose. Mas o grau da artrose varia muito de uma pessoa para outra. Entendi. Né? Então, quando a gente vai ficando mais velho, né, natural, doutora, é natural um certo desgaste. Assim como o seu cabelo vai mudar, a pele vai mudar, quando você vai ficando mais velho, a sua cartilagem também muda. Né? Ela não fica tão viçosa, tão hidratada como era antes. Né? Então, algum grau de desgaste articular, todos vamos ter, né? Só que algumas pessoas vão ter mais do que outras. É a questão de metabolismo ou é qualidade de vida, estilo de vida? As duas coisas, né? Tem o fator genético. Então, em uma família, você pode ter mais tendência a ter artrose. Então, eu digo assim, infelizmente, mas é verdade. Se você olhar para a mão da sua mãe, para a mão das suas tias e perceber que elas têm artrose, você tem uma chance maior de ter. Tá certo? Então, tem um fator genético hereditário na artrose. Agora, também tem os fatores de riscos outros, por exemplo, obesidade. Né? A partir do momento que você tem um sobrepeso, uma obesidade, você coloca mais carga em uma certa articulação, como o joelho, o quadril, né? Então, você tem uma chance maior do desgaste daquela articulação. Né? Então, é um fator de risco obesidade. Tabagismo também. Provoca. Né? Na verdade, ele contribui, né? Se você ia ter já um certo desgaste, se você está obeso, se você fuma, então, assim, o seu risco de ter uma progressão maior da doença é maior. Doutora, se eu sei que há um problema da cartilagem, desgaste, enfim, da cartilagem, que lá na frente eu vou ter, eu posso me antecipar, ir numa farmácia e pegar tudo. Eu chego no farmacêutico, farmacêutico, por favor, tudo que tem cartilagem aí, pílula, remédio, líquido, me dá para me tomar, para mim. Eu posso fazer isso, doutora? Não. Por quê? Hoje em dia, não existe nenhum estudo falando que você deve chegar e tomar colágeno ou sulfato de glucosamina ou esse tipos de medicação sem nenhuma indicação
médica. Não existe nada... Ou seja, a automedicação jamais. Isso a gente preconiza aqui no programa. Automedicação jamais, viu? O ideal para você se prevenir, né, tem coisas mais simples antes da medicação que você pode fazer para se prevenir, né? Então, cuidar do peso, manter uma atividade física constante. Então, a articulação, ela precisa de proteção. E quem protege a nossa articulação é a musculatura, são os tendões que estão ali em volta da articulação. Então, se você fica sedentário e a sua musculatura fica mais flácida, hipotrófica, ela não tem essa capacidade de proteger tão bem a sua articulação. Entendi. Então, o ideal é que você faça o exercício, né, um exercício leve, um exercício bem orientado, um exercício que seja, de certa forma, todo o corpo esteja envolvido, né, bem prescrito também o exercício, para você proteger as suas articulações do dano. Que maravilha, gente. Eu vou chamar o intervalo, na sequência eu vou perguntar por que no frio, né, as articulações doem mais. Tudo isso e muito mais no próximo bloco aqui no Vida e Saúde. Que ele é seu e por ser seu, volta já só para você.